Ok? Bom, eu queria falar com vocês em 1 de Timóteo, capítulo 2. Não vou fazer uma exposição bíblica, pretendo fazer uma exposição teológica. A exposição teológica, ela faz ela é um pouco diferente da exposição bíblica, né? A exposição bíblica explora um texto com mais profundidade. A exposição teológica, ela vai explorar um livro em si e a teologia daquele livro propriamente dita. Ok? Mas a partir de 1 de Timóteo, capítulo 2, nós vamos falar sobre o teólogo e a santidade. A piedade faz parte da ideia central, por assim dizer, de 1 de Timóteo. Inclusive, ministrei ontem no capítulo 3. Capítulo 2. Vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Vamos lá. Todos acharam aí? Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, né? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre o Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto, ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Senhor, que nós iniciemos esse semestre na dependência total à soberania do Senhor, ao cuidado do Senhor, dependência e humildade diante do Senhor. Que o Senhor afaste de nós todo cinismo e que o Senhor faça dos alunos da FTRB homens de Deus, homens com uma vida piedosa, um testemunho vivo do teu evangelho na igreja local, na comunidade e nessa sociedade, nesse mundo caído. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, a TGC, Together for Gospel, americana, salvo engano, foi americana, ela publicou um artigo do Douglas Lotus sobre Calbart. E algumas pessoas tinham algumas dúvidas, o mundo teológico tinha dúvidas sobre a suposta vida dupla do Calbart, considerado os maiores teólogos do século XX. Diga-se de passagem. Só isso. Só que foi descoberta uma carta dele, pessoal, carta com certeza foi periciada, era dele mesmo, que consta um trágico
uma trágica descoberta, um relacionamento extraconjugal, né? E contínuo. E nessa carta não existe nenhuma confissão, nota de arrependimento. E é relatado um pecado habitual, um relacionamento com a sua assistente, a Charlotte. E com essa descoberta recente dessa correspondência privada do Calbart, esse caso romântico que era uma suposição, esse caso romântico extraconjugal que era uma suposição, se tornou notório e público, né? Bom, Calbart, ele chegou ao ponto de levar essa mulher para morar com ele e a esposa dele. Você vê que o pecado, ele cega. E o cinismo é tão forte no processo do pecado que pode gerar esses tipos de situações horríveis para família, para uma família, né? E a pergunta que o Douglas Grotius faz é até que ponto essa vida impiedosa influencia nas nossas contemplações teológicas. Porque, de fato, a impiedade, ela vai gerando justiça própria, ela vai gerando autojustiça e vai alargando na nossa mentalidade teológica o nosso conceito de pecado e vai fazendo com que o ser humano, o, o cristão, procure fontes teológicas que coadunem com as ideias dele, que coadunem com o seu pecado. O liberalismo teológico não é só uma questão de convicção, é uma questão de adesão. Isso aqui não está no texto, isso aqui eu estou complementando. É uma questão de adesão por comprometimento de piedade no processo da vida. A pessoa começa a procurar os seus gurus, que fale a mesma linguagem, né? Bom, ele vai dizer à própria amante, não pode ser apenas o trabalho do diabo isso tudo. Deve ter algum significado e algum direito de viver. Que nós não só falaremos de mim, que eu te amo e não vejo nenhuma chance de parar com isso. Está na carta. E ele conclui que Deus tem propósitos para mantê-los nessa tensão. Nessa tensão. A gente fala sobre isso aqui, a gente fala com muito temor, porque esse engano aqui que é relatado nessa carta dele é algo que pode alcançar as nossas vidas se os nossos pecados não forem confessados e devidamente abandonados. O Douglas vai dizer, olha, a discussão da teologia não é para todos. E ele tem toda a razão. A teologia, ela tem a discussão da teologia é para quem está purificando-se do mundo, da carne e do diabo. O estudante de teologia é um santo homem de Deus de joelhos no chão. É um santo pecador de joelhos no chão. Ele vai dizer, para quem não é puro, trabalhar coisas assim, como o processo da teologia, é algo perigoso. Eu recomendo a leitura do Ted Tripp, né? Vocação Perigosa. É um livro que eu já trabalhei em mentoria com alguns candidatos ao presbitério, né? Então,
A forma como nós vivemos afeta a maneira como nós pensamos, o nosso labor teológico. A forma como nós pensamos, os teólogos que nós aderimos, os referenciais teóricos que a gente começa a adotar. Esse é tipo quase que um processo de conveniência. Esse é um processo de conveniência. Então não se contente com a impureza. Não se contente. O motivo da carta, da primeira carta de Paulo a Timóteo, é a relação que Paulo destaca a Timóteo sobre homens impiedosos, especificamente falsos mestres, que ensinavam falsas doutrinas, consequentemente. E Paulo está chamando os seus leitores, diante dessa impiedade dos falsos mestres, Paulo está instruindo Timóteo para que Timóteo expusesse o evangelho, combatendo as heresias dos falsos mestres, mas combatendo dentro de um processo não somente cognitivo. Os falsos mestres, você não vai combatê-los somente do ponto de vista do conhecimento, do labor. Mas, de fato, da vida. Então, Paulo está dizendo, olha, o combate que você vai enfrentar, Timóteo, é um combate contra, não somente contra ideias, é um combate no qual você estará vivendo na prática as pisadas, conforme as pisadas de Cristo Jesus. Ou seja, a sua prática será piedosa. É igual quando a gente trata de pregação. Às vezes o indivíduo aprende a pregar, aprende as técnicas, ele acha que as técnicas por si só vão trazer os resultados. E não é assim. A palavra passa pelo pregador primeiro. E Deus, o Espírito Santo, usa a boca do pregador que fala de forma fidedigna a palavra de Deus centrada no Evangelho e alcança pelo poder do Espírito Santo o coração do pecador. Então não adianta o cara vir com uma boa homilética, com uma boa exegese, com uma boa interpretação e achar que aquilo por si só será o suficiente. Então, não adianta você se tornar um bom teólogo, sendo que a sua teologia não te leva para os pés da cruz. O ensino falso que Paulo combate aqui é um ensino voltado para as questões éticas, proibição de casamento. Em Éfeso ensinava-se um falso ensino sobre ressurreição, isso está lá na segunda carta. Como se tudo que a gente fosse viver na ressurreição, nós pudéssemos ter acesso aqui no reino presente. Então, Paulo está instruindo Timóteo para que Timóteo resistisse esses ensinos, para que Timóteo mantivesse firme a liderança da igreja, a oração, a adoração e a vida piedosa. Então, essa carta é um chamado a uma vida santa. Uma vida piedosa é essencial para que a igreja avance firme no evangelho e o proclame. Existem 3 características de uma igreja verdadeira. Ela prega o evangelho bíblico. Ela administra corretamente. Pode sentar aqui, ó. Pode sentar aqui. Ela administra corretamente os sacramentos, diferentemente da igreja na Idade Média, né?
que usava os sacramentos para um processo de justificação. A igreja protestante nasceu com a doutrina da justificação pela fé somente nos méritos de Jesus Cristo e a autoridade das Escrituras acima da autoridade da tradição. E o terceiro é disciplina. Disciplina bíblica é o terceiro passo de uma igreja saudável. Então, se uma igreja olha o pecado e ela deixa o pecado correr frouxo e ela não disciplina, ela vai permitir que a impiedade tome conta da igreja. Mas disciplina é um processo, né? Antigamente as pessoas eram disciplinadas logo de cara. Não, a disciplina, conforme Mateus 18, tem um processo. Primeiro você chama a pessoa, conversa, fala do arrependimento. É um processo. Em último caso, a gente diz à igreja, quando a gente percebe que uma pessoa é impiedosa, ela está sendo impiedosa, ela não está se sujeitando ao evangelho. Domingo, por exemplo, a gente vai ter uma disciplina aqui na igreja, disciplina pública. A gente gosta de fazer isso? Não. Tudo que a gente não queria era fazer isso. Mas a disciplina é importante, porque ela, ela gera um processo de preventivo nas nossas mentes. De responsabilidade cristã. A disciplina não disciplina somente quem vai ser disciplinado, ela disciplina os que estão. O corpo presbiteral fica todo tenso. Diz, rapaz, esse negócio é sério. Viver o evangelho é algo sério. Se ele está sendo disciplinado, eu que me arrependo, porque senão eu também vou passar pela disciplina. Inclusive eu. Então, a impiedade, ela está sendo atacada aqui por Paulo. Né? Uma vida piedosa é essencial para que a igreja avance firme no evangelho e o proclame. Agora, você não vai viver a piedade, nós não vamos viver a piedade na força do nosso braço. Nós não iremos viver a piedade porque somos bons o suficiente, mas porque nós temos um Cristo que foi piedoso totalmente, completamente. Então nós temos condições de viver uma vida piedosa porque nós temos um exemplo firme de vida redimida, de redentor, de obediência total a Deus. Ele satisfez toda a exigência do Pai. Então nós temos condições, nós temos um justo justificador das nossas almas, que nos dá graça suficiente na ação do Espírito Santo para que a gente possa viver em piedade. Então, jamais diga, isso aí eu não vou conseguir nunca. Não, você nasceu de novo, nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, a própria graça capacita-nos a obedecer os mandamentos do Senhor. Então, os nossos estudos, a nossa labuta, jamais será, repito, eu não vou fazer uma exposição bíblica do texto, eu fiz uma breve exposição teológica de toda a carta, a partir do capítulo 2, que fala da necessidade de oração e intercessão para o processo, a preocupação de Paulo para o processo da piedade. Então, o nosso labor teológico ele não é algo mecânico. Se você estudar teologia sem a piedade, você vai ser sufocado. Você vai ser sufocado de tal forma que você vai entrar em desespero. Você já tentou sair naquele dia quente e olhar para o sol? É terrível. Agora, você imagine a gente encarar os estudos de cara dura, olhando para o nosso Senhor, sem arrependimento. E Ele olhando para nós, nós olhando para Ele, sem arrependimento, sem piedade.
recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis, de todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Aí ele vem e fala da centralidade de Cristo Jesus como nosso mediador, como aquele que media a redenção entre os homens e Deus, está no versículo 5. Aqui ele entra na teologia redentiva, mostrando que essa vida de piedade não é porque nós somos bons, é porque ele mediou a nossa redenção entre nós e o nosso Deus. Essa história do Calbart é uma história terrível, gente. O maior teólogo do século XX pega a sua mulher, a sua amante, e leva para dentro de casa. Imagine a cabeça dessa mulher. Tem algo mais humilhante para uma mulher do que isso? Eu não sei. Se a mulher souber que o cara está traindo ela, já é muito humilhante, né? Para a mulher, o homem entrega o coração. Mas se fosse ao contrário, né? Já pensou? Se a mulher chegasse, a minha mulher chegasse e falasse assim, olha, um rapaz vai vir morar aqui com a gente. A primeira coisa que eu falo, minha filha, você está ficando maluca? Que conversa fiada é essa? Você tá de brincadeira comigo, né? Isso é uma pegadinha, né? É o que o Calbart fez com a esposa. Vai vir uma mulher morar aqui conosco. E Calbart foi. Eu não vou aqui trabalhar aqui se ele era ou não era eleito. Mas complexo, é complexo admitir que alguém seja eleito e não se arrependa e não demonstre arrependimento diante de uma situação dessa e ainda diz que Deus e não o diabo possa estar chancelando essa situação. Eu não estou aqui exercendo justiça própria em relação ao Calbart, em relação ao passado dele, e nem quero entrar num processo de cancelamento, né? O Rabi Zacarias, né? Descobriram muita coisa dele ultimamente. Aí a galera queria cancelar todas as obras dele e tal. Será que o processo de produção da obra teológica do Rabi, que era um grande apologeta, deve ser desconsiderado? Não quero entrar nesse teor de justiça própria, de cancelamento, né? Poxa, o cara que me batizou, será que meu batismo foi válido? Essas coisas, esses tipos de cancelamento, sabe? Eu quero pegar essa história e, com temor e tremor, aplicar na minha vida. E entender que essas coisas podem chegar na nossa casa. Esse tipo de frieza espiritual é muito comum e mais comum do que a gente imagina na história da igreja. Eu queria destacar 3 lições sobre a ideia central desse livro, de 1 de Timóteo, né, que está no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que destaca nessa ideia central a piedade dos servos de Deus, em contraposição à impiedade dos falsos mestres, que trouxeram falsas doutrinas, heresias destruidoras para essa igreja. Primeiro, a piedade e a academia andam de mãos dadas. Se a gente não está andando em santidade, nosso labor teológico é para nossa morte. É igual a falta de discernimento do corpo, que Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 23 em diante. A falta do discernimento do corpo é motivo suficiente para o nosso Deus exercer o seu juízo aqui e agora. E o juízo que descreve lá no versículo 26
Não é um juízo futuro, é agora. Deus pode exercer juízo forte contra as nossas vidas e hoje. E a gente não vai fugir do pecado simplesmente com medo do juízo temporário de Deus aqui e agora. Mas nós vamos cultivar uma vida santa porque nós fomos eleitos pelo Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que nós fomos eleitos para a santificação. Então, a nossa eleição é para a glória de Deus, é para a santificação. Então, eu ando em santidade para glorificar a Deus no mundo. Eu fui salvo. Adão foi criado para glorificar a Deus na cultura, no cultivo. Nós fomos salvos, nós fomos redimidos pelo segundo Adão, o perfeito Adão, Jesus, para andarmos em santidade. E só uma vida santa glorifica a Deus. Então a piedade e a academia andam de mãos dadas. Vocês podem conhecer teólogos de linhas perigosas? Podem. Mas se aprofundem mais, conheçam as linhas gerais, se aprofundem mais em conhecer teólogos que trabalharam de forma bíblica, centrada no Evangelho, que foram homens mais simples no trato com as coisas de Deus. Conheçam as linhas gerais da história da teologia, os movimentos históricos na história da teologia. Nós precisamos conhecer os pressupostos que envolvem esses teólogos, mas não se encantem com isso. Não criem um encantamento em relação a isso. Eu lembro que quando eu fui entrar no doutorado, me passaram uma lista de leitura enorme e eu pensei assim, rapaz, como é que eu vou fazer para eu conservar uma teologia bíblica centrada no Evangelho? Então eu adotei a técnica, um olho no peixe e o outro no gato. Essa é boa técnica, né? Um olho no peixe e outro no gato. Então é aquela coisa, né? O gato está ali na porta querendo abocanhar o peixe que você está preparando para fritar, né? Um olho no toucinho e o outro no gato, né? Então o gato fica ali, né? À espreita, né? Qualquer vacilo que você der, o gato vai lá e captura o peixe, a posta de peixe que você está preparando ali. Então é um olho no peixe e outro no gato. Gente, não brinque com isso. É um conselho, não brinque com isso. Repito, conheçam, conheça as linhas mestras da história da teologia, mas se prenda a uma hermenêutica, a uma interpretação que honre a autoridade bíblica, que honre a revelação das Escrituras como revelação divina, que honre a inspiração das Escrituras, que honre a inerrância da palavra de Deus. Não fuja dessa linha, porque se você foge dessa linha, você está correndo um sério perigo. Sejam simples. Vocês precisam procurar profundidade nos estudos, ler muito. Vocês vão ver que a quantidade de leitura que vocês vão receber, quem já está aqui já sabe, é forte. Tem que ler até o zóio cansar, né? Eu faço isso até hoje. Mas vai devagar, vai com cuidado. A vida santa anda ao lado. Não vá comprar um livro só para você adquirir mais conhecimento. A finalidade da teologia é te tornar mais parecido com Cristo. Então, se ao final desse semestre você não se tornar mais parecido com Cristo, é um sintoma que você não está bem. O fim da teologia, a finalidade da teologia não é te fazer um homem mais sábio aos seus próprios olhos, mas fazer você mais sábio de acordo com a sabedoria encarnada, Cristo Jesus.
Esse é o labor teológico. Em segundo lugar, a piedade acadêmica é estudar de joelhos no chão. Não despreze as reuniões de oração na sua igreja. Primeiro, não deixe de congregar jamais. Não despreze as reuniões de oração. O teólogo não é aquele cara chato que vai desprezar a reunião de oração dos irmãozinhos da igreja. Pelo contrário, ele é o primeiro que tem que estar lá. Humildemente. E se eu souber que tem gente arrogante aqui em igreja local, eu vou chamar no canto, eu vou arrancar a orelha. É inadmissível um aluno da FTRB ter um testemunho ruim na igreja local. Inadmissível. Meu irmão, eu vou te chamar, eu vou arrepiar com você, eu vou acabar com a tua raça. Eu faço isso. Você não congrega, vai no culto quando quer. Daqui da FTRB está fazendo isso? Está lascado. Não é um cara de oração, não é comprometido com as escrituras. Vai para a igreja só para ficar lá no final do culto anotando as heresias do pastor. É para isso que você vai fazer teologia? Para ficar lá no cantinho lá, eu não participo mais da IBD. Eu sou um teólogo agora. Está no primeiro semestre. Não. Como assim? Por que não? Como é que é o desenvolvimento da sua igreja local? Seja humilde. Como é que você quer que as pessoas acreditem que a teologia é importante para o crescimento cristão, para o desenvolvimento do ministério, se você está se tornando uma pessoa arrogante no processo, impiedosa? As pessoas na igreja sabem que você é um pirangueiro, você é um cara que não quer mudança, as pessoas conhecem o seu testemunho e você está carregando no peito o título de teólogo. Aqueles irmãos mais simples vão olhar para você e assim, teologia realmente. Eles vão dizer aquele adágio, né? Horrível, né? A letra mata realmente. Olha o que está fazendo com fulano. É tudo descontextualizado isso, né? Mas eles vão afirmar, realmente a letra mata, como é que fulano está. O que fulano está virando? Se submeta à igreja local, se submeta ao seu pastor, respeite o seu pastor, pelo amor de Deus. Participe dos programas de oração da sua igreja. Terceiro e último lugar, a piedade acadêmica está enraizada numa vida de corpo reunido. Tem teólogos que só fazem parte do corpo universal, do corpo geral. Mas eles têm muita dificuldade de fazer parte do corpo local. Por quê? Porque geralmente quando um cara vai fazer teologia, ainda mais nessa era de muita informação, nesse ambiente de redes sociais, de muita espiritualidade, a teologia está muito democratizada hoje em dia, né? As editoras alcançaram os jovens, graças a Deus por isso. Então, o cara, quando vai para a teologia, ele chega na igreja local e ele identifica, por exemplo, que o pastor dele não prega expositivamente. É aquele sermão temáticozão até o tutano. Aí o que o cara vai fazer? Ele vai entrar no processo de arrogância. Tá certo isso? Não, tá errado. Você escolheu congregar naquela igreja, respeite a igreja que você congrega, e se você não puder ajudar o seu pastor na igreja local, então não congregue lá. Mas não dê trabalho na igreja local. Você descobriu que o irmão que é dirigente da escola bíblica dominical não sabe nada. Você começou a fazer teologia, você começou a ler, começou a estudar, você percebeu que o irmão que é o dirigente, o irmão que dá aula, ele está picando fumo lá. Qual é a sua atitude? Submissão, respeito, tolerância, encorajamento mútuo. Se você se colocar numa posição superior, o seu testemunho como teólogo vai ser negativo, vai depor contra a teologia, vai depor contra o processo acadêmico, vai depor contra você, contra a FTRB. Daqui a pouco os pastores vão querer que a FTRB seja que exploda.
Não, os pastores precisam se aproximar da gente. Os pastores de vocês precisam ser próximos da gente. A gente precisa sentar, tomar um café, conversar. Os pastores de vocês precisam chegar para nós e dizer: rapaz, depois que o fulano entrou para ir para a teologia, o cara está mais crente, o cara está mais homem de oração, está mais Bíblia, deixou de dar trabalho. Esse é o testemunho que eu quero ouvir dos pastores. Não é que você entrou e depois virou capeta. Rapaz, foi só entrar na teologia, o menino virou capeta. Não. Rapaz, graças a Deus pela FTRB lá, pelos professores, por tudo que é ensinado. O menino tá tinindo. É um servo de Deus. Congrega direitinho. Rapaz, não congregava. Pensa num caba à toa. Não pisava na igreja só no primeiro domingo do mês para pagar a penitência e participar da ceia. A piedade é fruto da justiça de Cristo. Não é fruto da nossa justiça. Mas a justiça de Cristo tem que produzir em nós frutos dignos de arrependimento. A piedade não é fruto da nossa moralidade. Isso é legalismo. E a justiça de Cristo em nós não pode produzir em nós um antinomismo, ou seja, uma vida desregrada. Bonhoeffer vai denunciar o antinomismo lá no contexto da igreja nacionalista, no contexto do nazismo alemão. E vai falar bastante sobre o processo do discipulado. Aqueles irmãos cederam à pressão nazista e o discurso do Bonhoeffer era exatamente pela piedade, que deve se indignar contra toda forma de impiedade, seja interna ou externa à Igreja do Senhor. Que Deus abençoe vocês poderosamente, meus irmãos. Vocês estão com uma responsabilidade enorme nas mãos. Todos olham para vocês agora como referência. Rapaz, olha lá o Alex, estudando. Sempre vai ter aquele tio no churrasco. Sabe aquele tio? Sempre tem um tio no churrasco. Tem a tia do WhatsApp, né? E tem o tio do churrasco. O tio do churrasco é aquele que diz: ô meu filho, seu tio é todo torto, mas você é um homem de Deus. Está até fazendo teologia. Aí esse tio chato vai logo para as perguntas escatológicas. Todo tio no churrasco ele vai fazer perguntas de Apocalipse, questões escatológicas. Porque todo bêbado gosta de saber de coisas do Apocalipse. É incrível. E esse tio vai estar observando Alex. Rapaz, quem dera eu fosse assim. Eu sou todo torto. Eu sou a ovelha negra da família. Mas você, Alex, é um menino de Deus. É um cristão. É um futuro teólogo. Aí ele vai criar o quê? Uma espécie de respeito. Agora, se com o passar do tempo ele começar a observar o Alex, identificar que o Alex não mudou nada, que não teve nenhuma transformação, não se tornou mais semelhante a Cristo, se a família começar a observar isso, a família vai dizer: rapaz, esse negócio de teologia é só para desviar o cara. Não, não é para desviar ninguém. Mas a falta de piedade na vida pessoal é que faz com que a pessoa ela tome outros rumos. Não é a teologia em si. É a forma como você encara a teologia. É a forma como você estuda a teologia. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos em frente. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus. É com temor e tremor que nós nos colocamos diante do Senhor.
Nos conduza, Pai, ao arrependimento em cada aula que for ministrada nessa faculdade. Que cada aula, Senhor, haja crescimento à imagem de Cristo. Haja arrependimento. Que não seja somente transferência de informação, mas que seja de fato proclamações vivas da tua palavra, do teu evangelho. Que o nosso labor teológico seja, Pai, para a tua glória. Erga, meu Pai, essa turma. Levante essa turma para a tua glória e faça dessa turma, Senhor, um diferencial nessa cidade. Que as próximas gerações, que as próximas igrejas que serão plantadas façam diferença. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E amém. Eu sou Leonardo. Amém. Obrigado, professor Michel. Nada melhor para começar o semestre do que esse tipo de reflexão, que nos ajuda a lembrar que